O salão do leilão fedia a cachaça e crueldade. Os homens riam, lançando palavras como armas, gorda, selvagem, inútil. Benta estava de pé sobre aquele estrado, com os pulsos amarrados, os olhos fixos no chão, contando os veios da madeira apenas para não se quebrar. Então, uma voz cortou o barulho vinda do fundo da sala. Não a machuque. Uma montanha de homens saiu de entre as sombras. Uma lenda naquelas paragens. Alguém que não tocava a civilização há 3 anos. Ele deixou cair uma bolsa de couro sobre a mesa. As moedas de ouro se derramaram. Eu a compro. Mas quando a multidão esperava que ele a reivindicasse como qualquer outro homem faria, ele disse algo que ninguém naquela sala jamais ouvira. Não estou comprando-a. Estou pagando para que esse contrato seja queimado. Ela vai embora livre. Ninguém entendia por que um ermitão que havia dado as costas ao mundo gastaria 100 moedas em uma desconhecida. Ninguém sabia que, quando ele a olhou, golpeada, silenciosa, recusando-se a se quebrar, viu o fantasma de cada momento em que falhara com a mulher que amava. Ele não pôde salvar sua esposa, mas podia salvá-la. Não a machuque, eu a compro, disse ele. Chamem-na de selvagem se quiserem. Eu vejo uma mulher. O povoado de Ribeirão das Almas se agachava em um vale como uma ferida que se recusava a cicatrizar. Era 1887 e as operações de garimpo haviam trazido o pior tipo de homens, aqueles que mediam o valor em pó de ouro e carne, que viam os outros seres humanos como ferramentas ou obstáculos. O quarto dos fundos da estalagem fedia a fumo de rolo, corpo sujo e algo mais sombrio. Desespero envolto em crueldade. Benta estava de pé sobre a plataforma de madeira, com os pulsos amarrados com corda áspera que já havia esfolado sua pele em carne viva. A multidão abaixo zombava e ria, seus rostos retorcidos de desprezo. Ela mantinha os olhos fixos em um nó da tábua do chão, contando os veios da madeira para não escutar as palavras deles, mas algumas sempre se infiltravam. Olhem o tamanho dessa. O que você vai fazer com uma res selvagem assim, Teodoro? Samuel Teodoro, o homem que havia comprado a dívida de sua família 6 meses atrás, estava de pé junto à plataforma com um chicote na mão. Ele tinha o rosto avermelhado de cachaça e raiva. É forte como um boi, cuspiu ele. Perfeita para carregar água, trabalhar nas roças, só precisa de um bom adestramento. Nem sequer é bonita o suficiente para se olhar enquanto trabalha, gritou alguém, desatando outra onda de risadas. As mãos de Benta tremiam. Ela havia aprendido a não chorar. As lágrimas só os tornavam mais cruéis. Seu pai a havia vendido para quitar dívidas de jogo e sua mãe nem sequer olhara para trás quando a carroça se afastou. Pelo menos agora podemos alimentar suas irmãs. Havia sido o único adeus. Durante 6 meses, ela suportara a fazenda de Teodoro. Ele a fazia trabalhar desde o amanhecer até que ela desabasse, alimentava-a com restos e a golpeava cada vez que se movia muito devagar. Os outros trabalhadores a chamavam de coisa gorda ou vaca braba, porque ela estava destruída demais para sorrir, exausta demais para falar, a menos que falassem com ela. Sorria, maldita, Teodoro lhe gritara naquela manhã, batendo em seu rosto. Você vai valer mais, se não parecer um peixe morto. Mas ela não conseguia sorrir. Havia esquecido como. Agora Teodoro tentava vender seu contrato de trabalho para cobrir suas próprias dívidas. O leilão era ilegal segundo a lei imperial, mas Ribeirão das Almas existia no espaço entre a civilização e o selvagismo, onde as leis eram sugestões e quem tinha poder tinha razão. 20 moedas, chamou alguém. 20, come mais do que vale. Os lances eram baixos, cruéis. Os homens compravam o direito de trabalhá-la até que caísse, e todos sabiam disso. As pernas de Benta doíam de tanto ficar de pé. Seu vestido, 2 tamanhos menor e rasgado nas costuras, cortava sua pele. Ela queria desaparecer entre as tábuas do chão, tornar-se nada. 25. E já é um roubo. O novo licitante ria enquanto dizia. O rosto de Teodoro escureceu. Os lances eram baixos demais. Ele havia pago 50 ao pai dela pelo contrato da dívida.
e esses homens a tratavam como gado doente. Seu orgulho não podia suportar. Ingratos! Levantou o chicote. Benta se encolheu, mas havia aprendido a não levantar as mãos em defesa. Isso só fazia com que a surra durasse mais. O chicote sibilou no ar. Nunca chegou a cair. Não a machuque. A voz veio do fundo da sala, profunda e áspera como cascalho. A multidão emudeceu e se virou. Uma figura emergiu das sombras. Uma montanha de homem vestido com couro e peles, a barba espessa e salpicada de cinza, os olhos duros como pederneira. Eu a compro. Bento das Matas não punha os pés em Ribeirão das Almas há 3 anos. Havia descido de sua cabana nas Serras Altas unicamente porque precisava de mantimentos e porque as 3 crianças órfãs que viviam com ele precisavam de mais do que carne de caça e silêncio. Precisavam de alguém que pudesse ensinar-lhes coisas que ele não sabia como dizer. Alguém que pudesse fazer a cabana parecer menos uma tumba. Mas quando ouvira o alvoroço vindo da estalagem e vira pela janela o que estava acontecendo, algo antigo e furioso se moveu em seu peito. A multidão o olhava fixamente. Bento das Matas era uma lenda naquelas paragens. Um homem que havia matado uma onça pintada com uma faca, que podia rastrear qualquer coisa que respirasse, que havia dado as costas à civilização depois que sua família morreu e nunca olhara para trás. Teodoro se recompôs primeiro. Ora, o bicho do mato quer comprar uma mulher. Está sozinho lá em cima, Bento? Quanto? A voz de Bento era plana. 100 moedas. Isso é 4 vezes o que qualquer outro deu de lance. Aceita ou deixa? Teodoro sorriu com arrogância. Sabia que Bento tinha dinheiro, peles, pepitas de ouro dos riachos velhos. Homens como Bento sempre tinham algo guardado. Bento se aproximou da plataforma. Pela primeira vez, Benta atreveu-se a levantar a vista. Viu um homem que parecia esculpido das próprias montanhas, curtido, duro, velho, de formas que não tinham nada a ver com os anos. Seus olhos cruzaram com os dela por um breve instante e ela viu algo inesperado. Não fome, não crueldade, mas uma tristeza vasta e terrível. 100 moedas, disse Bento, deixando cair uma bolsa de couro sobre a mesa mais próxima. As moedas de ouro se derramaram, mas não estou comprando-a. A sala explodiu em murmúrios confusos. Estou pagando para que o contrato seja queimado. Ela fica livre. O sorriso de Teodoro desapareceu. Não é assim que funciona, Bento. Você compra o contrato. É dono da dívida. É dono do trabalho dela. Não sou dono de nada. Conte o ouro. Escreva a liberdade dela. Uma ova! Teodoro agarrou o braço de Benta, puxando-a para frente. Ela gritou quando seu ombro se torceu. Está comprada e paga. E quem paga é o dono. Bento moveu-se mais rápido do que um homem de seu tamanho deveria ser capaz. Em um momento, estava a 3 passos de distância. No seguinte, sua mão estava apertada ao redor do pulso de Teodoro com força suficiente para fazer os ossos estalarem. Eu disse, repetiu Bento tranquilamente, não a machuque. Teodoro tentou se soltar e não conseguiu. O medo cruzou seu rosto como um relâmpago. Cada homem em Ribeirão das Almas ouvira as histórias. Bento das Matas já havia matado homens antes. A lei nunca fora procurá-lo, porque esses homens precisavam morrer. Chamem-na de selvagem se quiserem, continuou Bento, baixando a voz ainda mais. Toda a sala se inclinou para escutar. Eu vejo uma mulher que ainda respira e continuará respirando livre de você. Soltou o pulso de Teodoro e o homem tropeçou para trás, segurando o braço. Pegue seu ouro e vá embora, murmurou alguém da multidão. Deixe o homem das matas fazer as coisas do jeito dele. Teodoro sabia que havia perdido. Recolheu as moedas, contou-as 2 vezes e cuspiu aos pés de Bento. É sua, então. Boa sorte com essa coisa gorda e selvagem. Não fala, não sorri e vai te comer vivo. Bento o ignorou. Voltou-se para Benta, que estava paralisada sobre a plataforma. Pode caminhar? Ela assentiu, sem confiar na própria voz. Então, desça, vamos embora. A mente de Benta girava. Era um truque. Tinha que ser. Homens não compravam mulheres para deixá-las, livres,
Eles as compravam e as usavam até que não sobrasse nada. Mas suas pernas se moveram de qualquer forma, levando a escada abaixo por instinto. Bento cortou as cordas de seus pulsos com uma faca que apareceu e desapareceu tão rápido que ela mal viu. A circulação retornou às suas mãos, dolorosa e elétrica. "Siga-me", disse ele, e caminhou em direção à porta. A multidão abriu-se como a água. Benta apressou-se atrás dele, com o coração batendo a toda velocidade. Esperava que alguém a agarrasse, os detivesse, risse e revelasse a piada. Mas chegaram à rua, depois aos limites do povoado, e ninguém os deteve. Bento tinha 2 cavalos esperando. Entregou-lhe as rédeas de uma égua robusta. "Você monta?" "Eu." "Sim, um pouco. Bem, é um dia de caminho até minha cabana. Acamparemos na metade. Se você ficar para trás, eu vou mais devagar. Tem fome agora?" A pergunta foi tão inesperada que Benta apenas pôde olhar fixamente. "Tenho carne seca e broa de milho. Não é luxo, mas é seu se quiser." "Por quê?" A palavra escapou antes que ela pudesse detê-la. Bento olhou para ela por um longo momento. "Porque você é uma pessoa e as pessoas precisam comer." Subiu em seu cavalo sem esperar resposta e começou a subir pela trilha da serra. Benta ficou ali tremendo, segurando as rédeas de um cavalo que aparentemente lhe era permitido montar. A égua bufou suavemente e cutucou seu ombro como quem diz: "E então, vamos?" Lentamente, Benta subiu na sela. Seu corpo doía em 100 lugares, mas o animal era paciente, esperando que ela se acomodasse. Quando finalmente instigou a égua para frente, seguindo as costas largas de Bento das matas em direção ao mato, percebeu algo estranho. Pela primeira vez em meses, ninguém estava lhe dizendo para se apressar. Acamparam naquela noite junto a um riacho que cantava sobre pedras lisas. Bento acendeu o fogo com eficiência praticada, pôs uma panela de feijão para cozinhar e depois se afastou para cuidar dos cavalos. Não havia falado mais de uma dúzia de palavras desde que saíram de Ribeirão das Almas. Benta sentou-se em um tronco caído com as mãos juntas no colo, esperando o momento em que a bondade dele se estilhaçaria e revelaria o que realmente queria. Os homens sempre queriam algo, mas Bento apenas mexeu o feijão e olhou para o fogo. Quando a comida ficou pronta, serviu-a primeiro, dando-lhe a porção maior sem comentários. Benta comeu lentamente, seu estômago desacostumado à comida quente que não estivesse podre nem misturada com terra. O feijão tinha gosto de glória. "Há 3 crianças na minha cabana", disse Bento de repente. 2 meninas e um menino de 6, 8 e 10 anos, órfãos de uma comitiva que ficou presa na neve há 2 invernos. Encontrei-os quase congelados, os pais mortos. Estão comigo desde então. Benta engoliu o bocado de feijão. "Você quer que eu cuide deles?" "Quero que você viva. O que pesa além disso é escolha sua." Ele atiçou o fogo. "Mas sim, se estiver disposta, eles poderiam usar a mão de uma mulher. Eu lhes ensino a caçar, rastrear, sobreviver, mas não sei como ensinar coisas mais suaves, coisas humanas." "Por que você não se casou de novo depois da sua esposa?" Ela se interrompeu, percebendo tarde demais que havia se excedido, mas Bento não parecia zangado. "Eu estava fora quando a febre chegou. Quando voltei, minha esposa e meus 2 filhos estavam enterrados. Eu dizia a mim mesmo que tinha saído para caçar para alimentá-los, mas a verdade, sua mandíbula se tensionou. Eu tinha ido porque estava inquieto, porque queria estar longe do barulho e das necessidades, e eles morreram sem mim. A dor em sua voz era velha e profunda como um cânone. Não mereço outra família", continuou ele em voz baixa. "Mas aquelas 3 crianças precisavam de alguém, e eu estava lá. É só isso." Benta baixou o olhar para as mãos. "Por que me comprou? Porque ninguém deveria ser espancado assim. E por quê?" Ele parou, buscando as palavras. "Porque olhei para você e vi minha esposa naquele último ano. O jeito como ela parou de sorrir, o jeito como se encolhia quando eu chegava em casa irritado de uma caçada ruim. Nunca fui cruel com ela, mas também não fui gentil o suficiente. E então, ela se foi e eu nunca pude dizer a ela." Ele se calou. "Você merecia algo melhor que o Teodoro. É só isso." Depois disso, sentaram-se em silêncio.
Benta sentiu algo desconhecido movendo-se em seu peito. Não exatamente esperança, mas talvez a lembrança do que a esperança um dia fora. Naquela noite, Bento deu-lhe todos os cobertores, exceto um, e dormiu do outro lado do fogo. Pela manhã, seguiram caminho. A cabana apareceu ao fim da tarde, aninhada em um claro cercado por pinheiros imponentes. Era maior do que Benta esperava, construída com troncos grossos, com uma chaminé de pedra e um avarandado coberto. A fumaça subia da chaminé, e ela podia ouvir vozes de crianças. 3 rostos pequenos apareceram na janela enquanto se aproximavam. Um momento depois, a porta abriu-se de golpe e as crianças saíram correndo. 2 meninas com cabelos castanhos embaraçados e um menino com olhos escuros e sérios. "Bento", gritou a menina menor. "Você voltou!" "Eu disse que voltaria." Bento desmontou e foi imediatamente cercado por pequenos corpos. Sua expressão suavizou-se de uma maneira que Benta não vira antes. Ele afagou o cabelo do menino. "Manteve o fogo?" "Sim, senhor." E Luzia pescou 2 peixes no riacho. "Bom trabalho." Bento virou-se. "Esta é Benta. Ela vai ficar conosco. Tratem-na com respeito." 6 olhos voltaram-se para estudá-la. Benta sentiu o rosto arder sob o escrutínio deles. Esperou os inevitáveis comentários sobre seu tamanho, sua aparência. Em vez disso, a menina mais velha, Luzia, disse: "Você sabe cozinhar?" O Bento tenta, mas tudo tem gosto de que passou tempo demais no fogo. "Sei cozinhar", conseguiu dizer Benta. "Então, já gosto de você. Sou Luzia. Aquela é Margarida e aquele é Samuel." Samuel, o menino, adiantou-se e estendeu-lhe uma flor silvestre. "Bem-vinda", disse ele simplesmente. Benta pegou a flor com mãos trêmulas. Algo em seu peito se abriu e ela teve que piscar forte para não chorar. O interior da cabana era rústico, mas limpo. 2 cômodos, o espaço principal com uma lareira e uma mesa, e um dormitório menor que Bento claramente compartilhava com as crianças. Peles pendiam das paredes, as ferramentas estavam ordenadas nitidamente e ervas secavam nas vigas do teto. "Você ficará com o dormitório", disse Bento. "Nós dormiremos aqui fora." "Não, eu não posso." "Pode e vai. As crianças e eu estamos acostumados ao chão junto ao fogo." Seu tom não deixava espaço para discussão. "Há um baú com roupas velhas da minha esposa. Pegue o que servir em você. Eu deveria ganhar meu lugar primeiro." "Benta." Ele disse o nome dela pela primeira vez, e algo na forma como soou em sua voz áspera a fez prender a respiração. "Você não me deve nada. Não é uma serva. Você é." Ele lutou com as palavras. "Você é uma pessoa que vive aqui agora. É só isso." Mas não era tudo. Nas semanas seguintes, Benta aprendeu os ritmos da cabana e lentamente, dolorosamente, aprendeu a respirar de novo. Na primeira manhã, Benta acordou antes do amanhecer e saiu furtivamente para começar a cozinhar, aterrorizada de que a encontrassem dormindo. Encontrou Bento já acordado, atiçando o fogo. "Você não precisa", começou ele. "Quero ajudar." Ele a estudou por um momento, depois assentiu. "Bem, o fubá está naquele barril. Há toucinho salgado na despensa fresca." Trabalharam em um silêncio cuidadoso, não totalmente confortável, mas também não hostil. Quando as crianças acordaram, entraram tropeçando na sala principal com o caos de filhotes e a cabana encheu-se de barulho e vida. Benta fez um angu e fritou o toucinho até ficar crocante. As crianças comeram como se estivessem morrendo de fome, louvando cada bocado. Bento comeu devagar, com os olhos distantes. "Isso tem gosto de..." Ele parou. "De quê?" perguntou Benta. "De algo que eu tinha esquecido." Ele levantou-se abruptamente e saiu. Luzia inclinou-se para ela. A esposa dele fazia assim. Ele nos contou uma vez, há muito tempo. O coração de Benta encolheu. Não tivera intenção de causar dor, mas quando Bento voltou, seus olhos estavam vermelhos, embora sua expressão estivesse mais calma. "Obrigado", disse ele em voz baixa. Estava muito bom. Os dias desenvolveram um padrão. Bento caçava ou revisava suas armadilhas, levando Samuel para ensinar o menino. Benta trabalhava com as meninas, cozinhando, remendando,
colhendo ervas e frutas silvestres. Ensinou-lhes canções que mal lembrava de sua própria infância. Ajudou-as a lavar o cabelo no riacho. Mostrou-lhes como remendar roupas para que os pontos fossem quase invisíveis. À noite, reuniam-se ao redor do fogo. Bento contava histórias das montanhas, de animais, do tempo e dos tempos passados. As crianças pediam mais até que os olhos se fechassem. Depois, Bento carregava-as uma a uma para suas esteiras. Benta sempre se retirava para o dormitório, trancando a porta por dentro. Bento mesmo havia colocado o ferrolho, sem que ela pedisse. Para você se sentir segura, dissera ele simplesmente. Segura. Benta quase esquecera o que aquela palavra significava, mas lentamente começou a lembrá-la. Notava pequenas coisas. A forma como Bento sempre a servia primeiro nas refeições, a forma como caminhava mais devagar na trilha, para que ela pudesse segui-lo sem ofegar. A forma como deixava pequenos presentes do lado de fora de sua porta. Uma pedra bonita, uma pena, um buquê de flores silvestres. Notava a forma como ele nunca a tocava, nunca ficava perto demais, nunca levantava a voz. E notava a forma como ele a olhava às vezes, quando pensava que ela não o via não com desejo ou desgosto, mas com algo que se parecia quase com assombro. Benta começou a deixar seus próprios presentes. Remendou as camisas dele, cerzindo os buracos com pontos pequenos e cuidadosos. Fez-lhe um novo par de luvas de pele macia de coelho. Aprendeu quais comidas ele gostava e as preparava sem que ele pedisse. Uma noite, Margarida adoeceu com febre. Benta ficou acordada a noite toda, banhando a testa da menina com água fria e cantando suaves cantigas de ninar. Quando o amanhecer chegou e a febre cedeu, Benta saiu do dormitório cambaleando de exaustão. Bento estava sentado à mesa com a cabeça entre as mãos. Quando levantou a vista, seus olhos estavam atormentados. Pensei que ela fosse morrer, sussurrou ele. Pensei que ia perder outra, e eu não poderia. Está tudo bem, era só uma febre pequena. Estará de pé causando problemas ao meio-dia. Bento pôs-se de pé e cruzou em direção a ela em 3 longas passadas. Por um momento, Benta pensou que ele fosse abraçá-la. Ela paralisou com o coração disparado, mas ele parou logo antes, com as mãos apertando-se ao lado do corpo. Obrigado, disse com voz rouca. Obrigado. Benta viu o esforço que lhe custava não tocá-la, e algo nela amoleceu. Ele mantinha a distância não por desgosto, mas por respeito, porque sabia que ela tinha medo. De nada, sussurrou ela. Esse foi o momento em que algo mudou entre eles. A primavera chegou às montanhas como uma avalanche de degelo e erva nova. As crianças brincavam lá fora por mais tempo, suas risadas ecoando pelo claro. Benta dava-se conta de que sorria com mais facilidade, seu corpo relaxando de formas que ela não sabia serem possíveis. Ainda lutava com seu reflexo na água parada do riacho. Seu corpo continuava grande, pesado, algo que a haviam ensinado a odiar. Mas ali ninguém comentava sobre isso. Bento nunca a olhava com outra coisa que não fosse calmo respeito. As crianças abraçavam-na sem hesitar, enterrando seus rostos em seu avental. Uma tarde, Luzia disse: "Você é fofinha, gosto de te abraçar. O Bento é todo duro e ossudo." "Luzia?" sibilou Margarida, mas Benta riu. Riu de verdade, pela primeira vez em anos. "Está tudo bem. Sim, eu sou fofinha. Como uma mamãe ursa", acrescentou Samuel com seriedade, forte e macia. Os olhos de Benta encheram-se de lágrimas, mas eram lágrimas boas, lágrimas curativas. Começou a notar mais o Bento. A forma como suas mãos se moviam quando entalhava madeira, a forma como falava com as crianças com rústico afeto, a forma como cantava para si mesmo às vezes, quando achava que ninguém podia ouvi-lo. Velhas modinhas em uma língua que ela não reconhecia. Começou a se perguntar como seria ser tocada por mãos que fossem gentis, ser segurada por braços que fossem fortes, mas não cruéis. O pensamento a aterrorizava. Uma noite, ela estava lavando a louça quando Bento se aproximou com um balde de água limpa. Suas mãos se roçaram quando ela pegou o balde e Benta recuou tão violentamente que a água derramou por toda parte. "Perdão", disse Bento imediatamente, recuando. "Não quis. Não,
Perdoe-me, é que não estou acostumada a... Ela não pôde terminar. Ficaram em um silêncio incômodo. Finalmente, Bento falou. Nunca vou te machucar, Benta. Eu sei, na minha cabeça eu sei, mas meu corpo ainda não sabe. Ele assentiu lentamente. Então esperaremos todo o tempo que for preciso. Esperar o quê? A pergunta ficou suspensa no ar. Bento olhou para ela, e Benta viu fome em seus olhos. Não a fome crua e egoísta que vira em outros homens, mas algo mais profundo. Solidão, anseio, esperança. A que você se sinta segura, disse ele finalmente. A que saiba, no mais profundo de você, que está em casa. A respiração de Benta falhou. Em casa. Era nisso que este lugar estava se tornando? Bento, lutou com as palavras. Estou agradecida, mas não sei se algum dia poderei ser o que você precisa. Estou quebrada, gasta. Eu sou. Você é uma mulher que sobreviveu ao inferno e saiu sem perder a bondade. É paciente com as crianças. Canta enquanto trabalha. Faz com que esta cabana volte a se sentir viva. Sua voz tornou-se rouca. Não está quebrada. É a pessoa mais forte que já conheci. Eu sou gorda, disse Benta com franqueza, dizendo em voz alta o que estivera pensando. Sou grande demais. Não sou bonita. Não sou. Você é linda. As palavras foram tão simples, tão seguras, que Benta não pôde falar. Ficou ali com o sabão gotejando das mãos, olhando para esse homem que a olhava como se ela fosse preciosa. Não sei como fazer isso, sussurrou ela. Não sei como ser, como deixar que alguém. Então não faça ainda. Não. Apenas viva aqui. Esteja aqui. Ele deu de ombros. O resto pode esperar. Mas o resto não podia esperar para sempre. E ambos sabiam disso. O ponto de inflexão chegou numa terça-feira, no final de maio. Benta tinha levado as crianças para colher frutas no prado, enquanto Bento revisava suas armadilhas. Voltaram com os cestos cheios e as bocas manchadas de roxo, rindo e provocando-se. Enquanto se aproximavam da cabana, Benta notou que algo estava errado. A porta estava entreaberta. Fiquem atrás de mim, disse ela com rispidez. As crianças emudeceram, pressentindo o perigo. Benta avançou furtivamente. Através da porta aberta, podia ver 2 homens lá dentro, revolvendo os pertences de Bento. Tinham um aspecto rude, com armas na cintura e maldade nos rostos. Um deles levantou a vista e a viu. Seus olhos se estreitaram. Ora, ora, a vaca gorda de Ribeirão das Almas. Ouvimos que o Bento te comprou. Suponho que ele goste de suas mulheres com bastante carne. Saiam, disse Benta com a voz mais firme do que se sentia. Esta é propriedade privada. Esta é terra sem dono e o Bento não tem nenhum direito sobre ela, nem você também. O homem aproximou-se. O Teodoro nos mandou. Quer recuperar sua propriedade. Eu não sou uma propriedade. O contrato diz o contrário. O Bento nunca entregou os papéis para te libertar legalmente. Significa que você ainda pertence ao Teodoro e ele a quer de volta. Atrás dela, Benta ouviu Margarida gemer. Os homens também ouviram. Ora, o que temos aqui? O Bento tem toda uma família. O segundo homem sorriu. As crianças também poderiam valer algo. Órfãos sempre fazem falta para o trabalho. Algo feroz e primordial surgiu em Benta. Esses homens não tocariam nas crianças, não enquanto ela respirasse. Luzia, leve seu irmão e sua irmã e corram para o Jatobá Grande. Escondam-se no oco. Não saiam até que o Bento chegue, mas corram agora. As crianças correram. Os homens moveram-se para segui-las. Benta interpôs-se no caminho deles. Querem alguém para levar de volta para o Teodoro? Levem a mim, mas deixem essas crianças em paz. O primeiro homem riu. Palavras corajosas para uma vaca gorda. Acha que pode nos deter? Sim, disse Benta simplesmente. Haviam batido nela antes. Conhecia a dor, mas também sabia algo que esses homens não sabiam. Agora tinha algo a proteger, alguém por quem lutar. Quando o primeiro homem agarrou seu braço, ela levantou o cesto de frutas e o esmagou na cara dele. O segundo homem desembainhou sua arma, mas Benta lançou-se sobre ele com todo o seu peso. Caíram emaranhados. A briga foi brutal e breve.
Benta não podia com 2 homens armados, mas lutou com o desespero de uma mamãe ursa, unhando, mordendo e recusando-se a cair. Quando um deles imobilizou seus braços e o outro levantou o punho para deixá-la inconsciente, um rugido quebrou o ar. Bento das Matas irrompeu no claro como uma força da natureza. O que ocorreu depois se tornaria lenda nas serras. Bento lutou com a fria eficiência de um homem que havia sobrevivido a 1000 perigos. Moveu-se através dos 2 homens como se fossem crianças, desarmando-os, quebrando-lhes ossos, deixando-os gemendo no chão. Quando tudo terminou, ele estava arfando com sangue nos nós dos dedos e os olhos acesos. Então viu Benta no chão, com o lábio cortado, o vestido rasgado, e algo se quebrou em seu rosto. Caiu de joelhos ao lado dela. Benta, Benta, você me ouve? As crianças, arquejou ela. Estão. Luzia, Margarida, Samuel, chamou Bento. 3 pequenas figuras emergiram das árvores e correram para eles. Estão feridos? Não, Bento. A Benta nos fez ir embora. Ela lutou com eles. Bento olhou para Benta com uma expressão que ela não pôde decifrar. Você poderia ter morrido. Eles iam levar as crianças. Então me ofereci no lugar delas. É claro que sim. Eu os amo. As palavras ficaram suspensas no ar. Benta percebeu o que dissera, mas não as retirou. Era verdade. Em algum momento do caminho, aquelas 3 pequenas almas tornaram-se suas. É minha esposa, disse Bento de repente, com a voz quebrada. É minha esposa, e vocês tentaram tirá-la de mim. Os 2 homens gemeram no chão. Você nunca se casou com ela, porque ela não estava pronta, porque precisava de tempo. Mas ela é minha, e eu sou dela, e se alguém voltar a tocá-la. Ele parou, com o peito agitado. Benta estendeu uma mão trêmula e tocou o rosto dele. Ele imobilizou-se. Diga de novo, sussurrou ela. Que parte? A parte onde disse que sou sua. Os olhos de Bento brilhavam com lágrimas contidas. Você é minha, se me aceitar, e eu sou seu. Tenho sido desde que a vi naquele estrado, recusando-se a quebrar. Eu estava me quebrando. Você não estava se dobrando. Há uma diferença. Ele pegou a mão dela e a pressionou contra os lábios. Case-se comigo. Não porque eu te comprei, não porque você me deva, mas porque eu te amo. Amo sua força, amo sua bondade. Amo o jeito como você canta para as crianças. Amo meu corpo gordo? Perguntou Benta, sem poder evitar que a amargura se infiltrasse na voz. Amo cada parte de você, disse Bento com ferocidade. Cada uma. Você é a coisa mais linda que já vi na vida. Benta começou a chorar. Samuel apertou-se contra o lado dela, e as meninas pegaram suas mãos. Diga que sim, implorou Luzia. Por favor, diga que sim. Queremos que você fique para sempre. Eu. Benta olhou para aquelas 4 pessoas que haviam se tornado seu mundo. Tenho medo. De mim? Perguntou Bento. De perder isso. De acordar e descobrir que era um sonho. Então, deixe-me provar que é real. Cada dia pelo resto de nossas vidas. Ele pôs-se de pé e ajudou-a a levantar com suavidade, sustentando seu peso como se não fosse nada. Case-se comigo, Benta. Deixe-me passar minha vida ganhando sua confiança. Benta olhou em seus olhos e não viu nada além de verdade. Nem mentiras, nem crueldade. Apenas um homem quebrado que encontrara outra pessoa quebrada e oferecia curarem-se juntos. Sim, sussurrou ela. Sim, eu me casarei com você. As crianças comemoraram. Bento puxou-a para perto lentamente, dando-lhe tempo para afastar-se. Quando ela não o fez, ele a envolveu em seus braços e a segurou como se ela fosse feita de vidro soprado e ferro ao mesmo tempo. Obrigado, murmurou ele em seu cabelo. Obrigado por continuar viva. Obrigado por estar aqui. Obrigado por me ver, sussurrou ela de volta. Casaram-se 3 semanas depois no claro da mata, tendo apenas as crianças e as árvores como testemunhas. Benta usava um vestido que ela mesma fizera com tecido que Bento trocara. Simples, mas limpo, com espaço para respirar. Ela quisera emagrecer antes do casamento, mas Bento a detivera. Case-se comigo como você é, dissera ele. Não quero uma mulher diferente, quero você. Assim ela o fez. Não havia padre,
Então pronunciaram seus próprios votos. Bento falou primeiro. Prometo proteger você, mas não possuí-la. Prometo prover para você, mas não controlá-la. Prometo amá-la cada dia, mesmo que nem sempre diga as palavras. Prometo ser paciente enquanto você aprende a confiar. E prometo que, se algum dia quiser partir, eu a deixarei ir, mas estarei aqui esperando se quiser voltar. Sua voz quebrou nas últimas palavras, e Benta percebeu quanto medo ele carregava também. Medo de que ela percebesse que podia ter algo melhor, medo de não ser o suficiente. Ela pegou as mãos dele. Prometo ficar, prometo tentar, prometo ser corajosa, mesmo quando tiver medo. Prometo amar essas crianças como se fossem minhas e prometo. Ela deu um suspiro entrecortado. Prometo aprender a me amar da maneira como você me vê, mesmo que leve a vida inteira. Eu te ajudarei, disse Bento suavemente. O anel era feito de arame de prata trançado, fios finos do colar quebrado de sua primeira esposa, refeitos em algo novo. Quando ele o mostrara a Benta, ela tivera uma preocupação. A lembrança dela não ficará zangada? A lembrança dela está em paz, e ela desejaria isso. Desejaria que eu voltasse a ser feliz, que as crianças tivessem uma mãe. Ele fez uma pausa. Ela teria gostado de você. Agora, deslizou o anel no dedo dela. Coube perfeitamente. Você é minha esposa, disse ele com assombro na voz. Você é meu marido, respondeu Benta, e a palavra parecia estranha e correta ao mesmo tempo. Naquela noite, pela primeira vez, Benta não trancou sua porta. Deitou-se na cama, ouvindo os sons da cabana acomodando-se, com o coração batendo com força. Quando ouviu passos suaves, ela se tensionou, uma batida suave. Benta, posso entrar? Sim. Bento entrou trazendo uma vela, colocou-a sobre a mesinha e sentou-se na cadeira junto à porta, o mais longe da cama que fosse possível. Quero que saiba, disse ele com cuidado, que nada precisa mudar. Podemos levar todo o tempo que você precisar. Quanto tempo você esperou? Perguntou Benta, com sua primeira esposa. 2 meses, mas ela não tinha medo de mim. Eu não tenho medo de você. Tenho medo de decepcionar você, de não saber como ser esposa. Você já é. Isto, ele apontou entre eles, são apenas detalhes. Mas não eram apenas detalhes, e ambos sabiam disso. Benta queria ser corajosa. Queria fechar a distância entre eles, mas seu corpo recordava mãos cruéis demais. Você pode deitar ao meu lado? Perguntou ela, sobre as cobertas, só para me acostumar com você perto. O rosto de Bento suavizou-se. Eu posso ser isso. Deitou-se sobre as colchas, deixando cuidadosamente um pé de espaço entre eles. Ficaram ali à luz da vela, sem se tocar, mal respirando. Conte-me sobre sua esposa, disse Benta. As partes boas. Então Bento falou. Contou-lhe sobre o namoro e o casamento, sobre a construção da primeira cabana, sobre os nascimentos de seus filhos. Falou até que sua voz ficou rouca, e Benta ouviu a dor sob cada palavra. Você a amava muito, disse ela. Sim, e sempre a amarei. Mas isso não significa que não haja espaço para você. Sente-se como uma traição estar comigo? Bento guardou silêncio por um longo momento. No início, sim, mas depois percebi. Ela ficaria zangada se eu desperdiçasse o resto da minha vida sozinho. Ela me diria para viver, para amar, para ser feliz. Voltou a cabeça para olhar Benta. Incomoda você que eu tenha amado alguém antes? Não. Na verdade, faz com que eu me sinta mais segura. Você sabe como ser gentil, como cuidar. Calaram-se. Lentamente, a mão de Benta foi avançando pela coberta. Parou a 1 centímetro da dele. Por muito tempo, nenhum dos dois se moveu. Depois, o dedo mindinho de Bento estendeu-se, apenas roçando o dela. Era o contato mais minúsculo, mas Benta sentiu-o como um raio. Não doloroso, não assustador, apenas elétrico, real. Está tudo bem assim? Sussurrou Bento. Sim, adormeceram assim, com os dedos mindinhos entrelaçados sobre as colchas, 2 pessoas quebradas, aprendendo a tornarem-se inteiras. Os dias tornaram-se semanas, as semanas tornaram-se meses. A relação de Benta com Bento aprofundou-se em pequenos incrementos. Uma mão dada enquanto caminhavam,
um braço ao redor de seus ombros durante uma tempestade, um beijo na testa antes de dormir. Benta aprendeu que a cura não era linear. Em alguns dias, acordava sentindo-se corajosa e inteira. Em outros dias, os velhos medos a envolviam como ondas, e ela não suportava ser tocada de forma alguma. Bento aprendeu a ler o estado de espírito dela, a saber quando aproximar-se e quando dar espaço. "Sinto muito", disse ela uma manhã depois de afastar-se de um toque inocente. "Não sei por que sou assim. Porque machucaram você. Feridas levam tempo para fechar." Ele beijou a mão dela, o único toque que ela podia suportar naquele dia. "Eu posso esperar." As crianças floresceram. Luzia cresceu alta e segura de si. Margarida tornou-se uma leitora voraz, devorando cada livro que podiam conseguir. Samuel aprendeu a rastrear e caçar, seguindo Bento como um aprendiz devoto. E Benta floresceu. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se valorizada, não apesar de seu corpo, mas simplesmente como uma pessoa que importava. Bento nunca comentava sobre seu tamanho, exceto para dizer que ela era perfeita. As crianças nunca pensavam nisso. Uma tarde de outono, quase um ano após o casamento, Benta estava junto ao riacho vendo o pôr do sol. Ouviu Bento aproximar-se, mas não se tensionou. "Noite bonita", disse ele, pondo-se ao seu lado. "É sim. Você também é linda." Benta riu, mas sem amargura. "Você sempre diz isso, porque sempre é verdade." Ele virou-se para olhá-la. "Benta, quero te perguntar uma coisa, mas preciso que responda com honestidade." Seu coração deu um salto. "De acordo. Você é feliz aqui comigo? Com esta vida?" "Sim", disse ela imediatamente. "Mais do que jamais acreditei ser possível." "Por quê?" "Porque eu quero mais. Quero segurar você de verdade. Quero beijar, lá como um marido beija sua esposa. Quero adormecer com seus braços ao meu redor. Mas só se você também quiser. Só se estiver pronta." A respiração de Benta falhou. Ela estivera pensando o mesmo, mas tivera medo de dizer em voz alta. Medo de não ser o suficiente, medo de fazer errado. "Eu também quero", sussurrou, "mas não sei como." "Então descobriremos juntos." Ele estendeu a mão. "Deixa-me tentar?" Benta olhou para a mão dele, cheia de cicatrizes e calos, mas gentil. Uma mão que nunca, uma única vez, a machucara. Uma mão que a tirara do inferno e lhe oferecera o céu. Ela a pegou. Caminharam de volta para a cabana de mãos dadas. As crianças dormiam enroladas junto ao fogo como cachorrinhos. Bento atiçou as brasas e foram para o dormitório. Lentamente, reverentemente, Bento ajudou-a a aprender que o toque podia ser bom, que seu corpo podia ser fonte de prazer em vez de dor. Foi infinitamente paciente, deixando-a marcar cada limite, respeitando cada hesitação. Quando a manhã chegou, Benta jazia nos braços de seu marido e sentiu-se, pela primeira vez, completamente segura, completamente vista, completamente amada. "Obrigado?" sussurrou contra o peito dele. "Por quê?" "Por me salvar, por esperar, por me amar." Bento abraçou-a mais forte. "Você salvou a si mesma. Só precisava de um lugar seguro para pousar." A cabana havia crescido. Bento construíra um anexo, um quarto para Luzia e Margarida, para que Samuel pudesse ter seu próprio espaço. O claro agora tinha uma horta transbordando de verduras e ervas. As galinhas ciscavam em um pequeno galinheiro. Um cavalo novo pastava com os outros. E Benta estava de pé no avarandado, com a mão sobre o ventre inchado, vendo Bento ensinar Samuel a consertar uma roda de carroça. Estava grávida de 6 meses, aterrorizada e emocionada em partes iguais. Seu corpo mudara de novas maneiras, e às vezes os velhos medos surgiam. Mas Bento falava com seu ventre todas as noites, contando ao filho que ia nascer histórias das montanhas, cantando velhas modas naquela língua que ela ainda não entendia bem. "Você é linda", dizia-lhe constantemente, mesmo quando ela crescia mais, pesada e desajeitada. "Estou enorme", protestava ela. "Você está crescendo, nosso filho. Você é um milagre." Luzia saiu da cabana com uma cesta de roupas para remendar. Aos 15 anos, era quase tão alta quanto Benta, com a mente prática de sua mãe e o coração gentil de seu pai. "Mãe,
Precisa de alguma coisa? Mãe. A palavra ainda fazia com que os olhos de Benta ficassem úmidos. As crianças haviam começado a chamá-la assim de forma natural e ela nunca pedira que parassem. Estou bem, minha querida, só vendo os homens trabalhar. Margarida saiu depois, com o nariz em um livro, como sempre. Aos 13 anos, já era mais inteligente que todos eles juntos. Mãe, o que significa esta palavra? Passaram a tarde assim, trabalhando, lendo, vivendo. Quando a noite chegou, reuniram-se para jantar ao redor da mesa ampliada. Bento deu as graças, agradecendo a Deus pela comida, pela família e pela vida que haviam construído. Depois que as crianças foram para a cama, Bento e Benta sentaram-se no avarandado vendo as estrelas surgirem. Você se arrepende alguma vez? Perguntou Benta. De ter me levado em vez de outra pessoa? Bento olhou para ela como se tivesse lhe crescido uma segunda cabeça. Nem por um segundo. Você, nunca. Ela recostou-se no calor dele. Ainda às vezes não consigo acreditar que seja real. Acredite. Ele beijou sua têmpora. Você é minha esposa, a mãe dos meus filhos e o amor da minha vida. Você é real, está aqui e é minha. Antes me chamavam de selvagem, disse Benta em voz baixa. Estavam enganados. Você é a pessoa mais civilizada que conheço. Diziam que eu era gorda e inútil. Estavam cegos. Ele puxou-a para mais perto. Você é forte, linda e preciosa. Benta sorriu. Havia aprendido a aceitar essas palavras, não porque já acreditasse totalmente nelas, mas porque confiava no homem que as dizia. E algum dia, talvez, ela também acreditaria. Eu te amo, disse ela. Eu também te amo. Cada dia, cada momento, cada respiração. De dentro da cabana, a risada de uma criança ecoou, seguida de sons de quem se acomoda para dormir. Benta e Bento sorriram. Provavelmente deveríamos ir garantir que estão mesmo dormindo, disse Benta. Provavelmente, mas fiquemos aqui só mais um momento. Assim ficaram. Duas pessoas que haviam sido quebradas e abandonadas, que haviam se encontrado no pior momento e construído algo belo. Sentaram-se sob as estrelas, nas montanhas, no lar que haviam feito, e eram felizes. Os habitantes de Ribeirão das Almas falavam de vez em quando da mulher gorda que fora leiloada, da selvagem que não valia nada. Perguntavam-se o que teria acontecido com ela. Nunca souberam que ela encontrara tudo o que valia a pena ter. Amor, família, paz e a compreensão de que sempre fora digna disso. Só precisava que alguém a visse. No final, isso foi o suficiente.